embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Capítulo 2, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Eu lembro a todos que, com a graça do Senhor, domingo próximo, dia muito especial para a nossa fé, 31 de outubro, dia da Reforma, nós teremos uma assembleia extraordinária para a eleição de diáconos. Orem a Deus por essa eleição. Também nós iremos oficialmente, como assembleia, votar a aprovação da transferência da propriedade onde está abrigada a Igreja Presbiteriana de Brotas, que é filha dessa igreja, oficialmente para a igreja. A Assembleia tem poderes, só a Assembleia tem poderes para fazer isso. Nós também iremos votar uma solicitação do Conselho, que é a conferência do título de diácono emérito ao nosso diácono Rui Jorge. Então será votado também na próxima Assembleia, com a graça de Deus. Deus abençoe o nosso irmão. Deus abençoe. Antes da leitura, deixe-me falar da alegria da presença de nossa querida irmã Nilza entre nós. Que coisa boa, Nilza. Você é muito amada nossa da igreja, viu? E que bom. Está aí ao lado de sua fiel escudeira, né, Cremilda? Deus abençoe, uma alegria. Estou vendo ali o nosso presbítero Mário César também, temos orado por ele, se submeterá a uma cirurgia, não é, dos próximos dias. Deus abençoe o nosso querido irmão. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Vamos ler juntos, queridos, Tito 2, de 11 a 15, em uníssono. Vamos lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Oremos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Abre os nossos olhos. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Dá-nos graça também no abrir da boca, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, com precisão, com clareza. Que a Tua palavra seja verdade na nossa boca e dá a todos os presentes ouvidos para ouvir, disposição para obedecer e para Te exaltar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, qual é o propósito de uma pregação? É apenas para ocupar um espaço no culto? Não. O propósito da pregação é uma exposição bíblica. E o que é uma exposição bíblica? Em linguagem muito simples, é uma interpretação do texto bíblico e a sua devida aplicação. O pregador deve dizer o que o texto está dizendo e agora como esse texto deve ser aplicado à vida. Nós temos aprendido a valorizar a pregação expositiva, porque entendemos que ela é aquela que expressa com maior força
a verdade de Deus. Não são as ideias do pregador que são trazidas ao texto, mas as ideias do pregador se submetem ao texto sagrado. E eu queria, apenas para instruí-los agora como devem ouvir a palavra de Deus, dizer que vou dividir em 4 partes essa exposição. Primeiro, falar um pouco sobre a epístola de a epístola de Paulo a Tito. Depois, um conceito de graça. Posteriormente, uma análise do conteúdo desses versículos de 1 a 15 e, um último momento, uma parte mais prática, para que a gente analise esse texto precioso. Então, preste atenção, nós estamos, pastor Timóteo e eu, pregando sobre os 5 solas, e o faremos até domingo próximo, se Deus quiser. Primeiro, somente as Escrituras, entendendo que as Escrituras sagradas são a palavra de Deus e a palavra última, que as Escrituras são autoritativas, que elas são inspiradas, que são inerrantes, que são úteis e que representam a verdade de Deus, a revelação de Deus que foi registrada. A palavra de Deus é a regra infalível de fé e de prática. Então, nós não aceitamos tradição ao lado das Escrituras Sagradas, nem autoridade de ninguém, palavra de ninguém acima das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a autoridade, é a palavra final, e ela deve ordenar a nossa vida e também a nossa crença, a nossa fé. Estudamos sobre somente Cristo, entendendo que não há salvação em nenhum outro, como escreveu Lucas, Atos 4, palavras de Pedro, apóstolo Pedro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é Jesus e fulana, Jesus e ciclano, não, é só Jesus salva. Há um só mediador entre Deus e os homens, não é Jesus e boas obras, Jesus e reencarnação, coisa nenhuma. É só Jesus, só Ele é Salvador. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não existe atalhos, não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. Só Jesus. Agora nós vamos estudar somente a graça e à noite, somente a fé. Agora, preste atenção no que vou dizer. Se a graça de Deus traz salvação, então nós precisamos compreender o que significa graça. Então, hoje já lemos Efésios 2, cantamos, salvos pela graça, cantamos esse clássico, maravilhosa graça, cantamos um hino inicial que fala sobre a graça, um hino final sobre a graça. Então, esse é o tema de toda a liturgia. Toda a liturgia deve girar em torno da verdade central da palavra de Deus que será exposta, para que a gente compreenda desde o primeiro momento o que estamos falando. Se você olhar para essa carta pastoral, que é uma pequena carta, mas tão rica em sua profundidade, nos seus ensinamentos, você vai perceber que Paulo escreveu a Tito. Na mesma ocasião, ele escreveu a primeira carta a Timóteo. Paulo tinha estado preso em Roma durante 2 anos e posto em liberdade no tempo de Deus, na providência de Deus. Ele deu continuidade ao seu ministério, estabeleceu Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. E então, logo no começo, a gente percebe o propósito dessa epístola. Porque Paulo escreveu a Tito? Para que ele colocasse em ordem as coisas, para que ele estabelecesse uma liderança comprometida, uma liderança piedosa naquela igreja, e que ele combatesse as heresias, os falsos ensinamentos, e que ele o fizesse com firmeza e o fizesse com autoridade. Irmãos, os falsos ensinamentos, as mentiras que são ditas em nome
de Cristo são um mal muito grande. Se você olhar a partir do versículo 10 do capítulo 1, vejam o que Paulo fala a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. E Paulo é muito contundente, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, e o faziam por torpe ganância, por dinheiro. Tem gente que está hoje usando o nome de Jesus, ensinando heresias, falsos ensinamentos, por causa de dinheiro, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo diz: tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Quando uma pessoa tem a mente e a consciência cauterizada e corrompidas, torna-se um celeiro de falsos ensinamentos, de ensinamentos perniciosos. E aí olha o verso 16, como isso é muito sério. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, falam em Deus, citam o nome de Deus, podem citar textos bíblicos, falam de Jesus. Aí Paulo diz: entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ato contínuo, Paulo diz, em contrapartida aos falsos ensinamentos: tu, porém, ensina o que convém à sã doutrina. O que Paulo está dizendo aqui, com base nesse versículo 16, é que deve haver uma harmonia entre fé e prática, crença e conduta, profissão de fé e atitude e vida. E aí ele fala como devem viver os homens idosos cristãos, as mulheres idosas cristãs, as mulheres casadas mais jovens, como devem ser os moços, devem ser criteriosos. Aí Paulo fala diretamente a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E os servos, os escravos, e havia muitos escravos convertidos à fé cristã, geralmente eles eram considerados como coisas, como objetos, eram rejeitados, mas Paulo está dizendo aqui que o Evangelho dá às pessoas mais simples, mais humildes, aquelas pessoas que são alijadas e marginalizadas, o Evangelho confere a essas pessoas dignidades, posto que criaturas de Deus são. E há uma instrução aqui a eles. E aí chega o nosso texto, depois de falar sobre isso, a maneira como se deve viver, e então ele diz: porquanto. Qual é o significado então dessa conjunção? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui não é que Jesus morreu por todos. Na verdade, é dizer que o Evangelho deve ser anunciado a todos, a todas as pessoas, indistintamente. Não importa a sua classe social, o seu país, sua nação, sua língua, sua cultura. Todos devem ter acesso à verdade. Então, posto isso, com esse pano de fundo, vamos pensar aqui num conceito de graça. Geralmente,
para compreender graça, nós pensamos na misericórdia também, graça e misericórdia. Alguém disse que misericórdia é a bondosa disposição de Deus para perdoar aos pecadores arrependidos. Isso é misericórdia. Outro estudioso disse, a misericórdia é universal, mas a graça é particular. A graça é especial, ela é particular. A misericórdia se baseia no mandato universal de Deus para que nos arrependamos. Graça, como foi dito aqui, tem o presbítero Charles, é favor não merecido. Numa linguagem muito simples, é favor não merecido. A palavra que aparece aqui no texto original é exatamente isso. O verbo é mostrar favor para. Graça fala da bondade do doador e a indignidade do receptor. Isso é graça. É a bondade do doador, a indignidade do receptor. Deus manifesta graça para com aqueles que não são merecedores de graça. Graça é favor divino. Estudando as cartas de Paulo, entendemos que essa é a palavra predileta do apóstolo Paulo, porque, como, por exemplo, ele escreveu a Timóteo, por graça ele foi salvo, ele foi alcançado pelo Senhor. Ele outrora, preste atenção aqui, um blasfemador, um insolente, um perseguidor, ele obteve misericórdia, ele foi alcançado pela graça. Paulo entendeu também que foi por graça que ele se tornou quem foi. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Não era nenhum merecimento da parte dele. E também foi por graça, pela graça de Deus, que ele levou avante o seu ministério. Graça é dádiva imerecida, é expressão da misericórdia de Deus, é expressão da benevolência de Deus, do seu favor, como lemos em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui a Tito é que em Jesus a graça de Deus se mostrou visível, palpável para as pessoas. Todos precisam de redenção e a graça de Deus se manifestou salvadora, volto a dizer, a todos os homens, ou seja, sem acepção de pessoas. E o que Paulo está dizendo aqui é: Jesus é a graça salvífica de Deus. Você entende bem o conceito de graça, mas você quer ver a graça em ação, olhe para Jesus. Jesus é a manifestação visível da graça. Ele deixou a glória, ele se fez homem, a segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, eternamente Deus, fez-se homem, fez-se gente, deixou a glória. Em Cristo Jesus, Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Prosseguindo, agora analisando rapidamente o conteúdo de Tito 2, de 11 a 15. Paulo utiliza aqui o seu argumento, mostrando o propósito de Deus para a redenção. Preste atenção nisso, que isso é fundamental. Sabe qual é o propósito da redenção? É que nós tenhamos uma vida piedosa e justa. Esse é o propósito da redenção. Está olhando aí para a sua Bíblia? Olhe para a sua Bíblia, é a exposição bíblica. Eu tenho insistido nisso ultimamente, porque eu vejo tanta gente dispersa. Irmãos, dói meu coração. Dói meu coração. Por que você está aqui? Você não está aqui para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então, eu lhe peço, em nome de Jesus, ouça, presta atenção. Dominicalmente eu tenho que falar sobre isso. Que coisa, é constrangedor para mim. Repetir as mesmas coisas. Eu estou pregando, estou vendo as pessoas.
por favor, não é por mim, não quero ibope nem atenção. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, querido. Preste atenção. Porque se a gente vem aqui e vai embora e não ouve, a gente continua com a mesma vida, não muda nada. Precisa ouvir, dar ouvidos, receber a palavra. Desculpe-me, é chato ter que insistir nisso. É necessário. A gente não faz isso com os filhos, está falando com os filhos, ensinando. É como se você estivesse lá fazendo a lição, o dever de casa com o filho. Você está lá, pacientemente, do lado do filho. E o filho não está olhando para o dever, não faz. Como é que se reage? Né? Preste atenção, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra, ouça a palavra de Deus. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que o dever de um fiel pregador consiste em exortar as pessoas para que elas vivam uma vida santa, para que elas não se ocupem de especulações sem valor real. Paulo está dizendo, a graça de Deus se manifestou e ela nos instrui. Está dizendo que a própria graça de Deus, ela ordena a nossa vida, para que a nossa vida seja correta, seja uma vida piedosa. Isso o verso de número 11. O verso de número 12. Olha aí para o texto, vejam que ele estabelece a regra pela qual nós devemos ordenar a nossa vida. E ele diz aqui que, pela graça de Deus, nós devemos renunciar à nossa forma anterior de vida. E ele menciona aqui duas marcas dessa forma anterior de vida: impiedade e paixões mundanas. Ele diz, a graça de Deus se manifestou para que nós vivamos uma vida justa e piedosa. A graça de Deus se manifestou para que nós abandonemos a impiedade e as paixões mundanas. Essa manifestação da graça de Deus, é esse o propósito. Por impiedade, Paulo está pensando aqui nas superstições, na negligência religiosa em relação a Deus, na falta de temor de Deus, na falta de reverência, na falta de sinceridade no culto. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o ímpio tem os seus pensamentos distantes do serviço a Deus. E a graça de Deus se manifestou para que nós abandonemos a impiedade e nos voltemos para Deus. Quando ele fala aqui das paixões mundanas, ele fala de todas as afeições da carne. Antes da regeneração, todos os seres humanos estão direcionados para o mundo, para a carne. Como foi lido, Efésios 2, ele nos libertou do império das trevas, ele nos libertou do príncipe da potestade do ar. Nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira. E ele traz aqui no versículo 12, 3 elementos que representam um sumário bem abrangente da vida cristã. Ele fala de sobriedade, justiça e piedade. Piedade tem a ver com um relacionamento com Deus. Ora, se somos apenas religiosos, apenas porque frequentamos o lugar do culto, mas não temos intimidade com Deus, somos apenas religiosos. A graça de Deus se manifestou para que tenhamos um relacionamento com Deus, para que andemos com Deus, amemos a Deus, oremos a Deus, ouçamos a sua voz pela palavra, cultuemos a Ele, vivamos para agradar a Ele, que a motivação da nossa vida seja agradar a Ele. Piedade, é isso, intimidade com Deus. Justiça, fala aqui do relacionamento entre os seres humanos, porque nós somos, por natureza, egoístas, nós somos o centro, pensamos em nós mesmos, mas a graça de Deus se manifesta e muda isso, tira o eu do trono, e Cristo passa a reinar.
e nós aprendemos com a graça, não vivemos mais para nós mesmos. E ele fala de sobriedade, que é temperança, prudência, paciência. Versículo 13, Paulo encontra a base para essa exortação. Olha, a graça de Deus se manifestou para que vivamos assim, uma vida piedosa, uma vida justa. A graça de Deus se manifestou para que renunciemos aquelas coisas, a impiedade e as paixões mundanas. E ele encontra a base para a exortação na bendita esperança. Olha o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Às vezes a gente fala sobre Maranata, e Maranata para nós aqui do século 21 não tem o mesmo significado que tinha a palavra para os cristãos do primeiro século. Quando eles diziam Maranata, vem Senhor Jesus, em um sentido estavam invocando a bênção do Senhor para suas reuniões, mas também eles viviam na expectação da volta do Senhor. Quando Ele virá? Quando Ele voltará? Estou eu preparado? O profeta escreveu, prepara-te, profeta Amós, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deve ser a nossa motivação. No versículo 14, Paulo fala sobre o efeito ou propósito da morte de Cristo. A graça de Deus se manifestou e Ele se deu por nós para a nossa redenção, para a nossa libertação. Então, por que nos reunimos em culto? Para bendizer a Deus, para exaltá-lo, para adorá-lo, para agradecer a Ele por manifestação tão especial da graça de Deus. Isso é culto. As crianças estão participando aqui, eu sei que é bom para os pais, é bom, mas as crianças não são o centro. Os líderes das crianças não são o centro. Os instrumentistas tocam aqui, fazem variações, eles não são o centro. Aliás, eu sou até a favor de que músico e instrumentista, cantor, devia estar lá na galeria, cantando lá, para ninguém estar olhando para eles. Ou que coral e cantores estivessem nos bancos da igreja, cantando, e ninguém estivesse olhando, para que o púlpito não fosse um palco. Porque o centro é o Senhor. Esse negócio de cantor gospel, artista gospel, coisa nenhuma, temos que nos libertar dessa coisa. Que artista, coisa nenhuma. Eu fico indignado quando vejo cantor, famoso cantora, me dê um autógrafo. Que autógrafo? É o cantor que é o centro, é a cantora, é o Senhor Jesus. Meus irmãos, precisamos nos libertar desses maus costumes. O centro é Jesus. Às vezes, nessa área da música, especialmente, o pessoal vira estrela, tem que falar com jeito. Senão, você é um servo. E vou lhe dizer mais, um servo inútil. Inútil. Por melhor que você faça, inútil, porque faz apenas aquilo que deveria fazer. Irmãos, a reforma foi um resgate, tirou o homem do centro para colocar Jesus no centro, tirou a pompa do culto, os paramentos dos sacerdotes, uma libertação. A igreja não tem astros e estrelas, só tem um que brilha, que é o Senhor Jesus. Nós somos servos. E o Senhor nos redimiu, a graça de Deus se manifestou. E aí nós precisamos ler constantemente, segundo aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Precisamos fazer esse exame.
é possível, estou na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja e não mudo. O mesmo coração duro, o mesmo orgulho, a mesma vaidade, a mesma brabeza, a mesma intolerância. Não mudo. Tantos anos no evangelho, mas não sou um marido melhor. Tantos anos no evangelho, mas não é uma esposa melhor, um filho melhor. Examine-se a si mesmo. Você conhece a graça de Deus? A graça de Deus veio para nos transformar. Senão você é só um religioso e pronto. Religioso sem Cristo vai para o inferno. Pode ter anos de serviço na igreja, vai para o inferno. Só os que foram redimidos em Cristo Jesus irão para a glória eterna. Estão entendendo? E antes que você diga, esse pastor está nervosinho demais, está brabinho demais para o meu gosto, eu vou dizer o que Paulo disse a Tito. Verso 15, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Julgue a minha fala à luz da palavra. Se eu estiver falando de acordo com a palavra, acolha. Se eu estiver falando fora da palavra, me repreenda, me admoeste. Agora, se eu estiver falando na palavra, atenda à palavra de Deus. E o último lugar, parece que essa é a melhor coisa que um pregador diz, né? O último lugar. Vou terminando, né? É uma pena, né? Paulo exalta a graça de Deus. Olhando para o texto, verso 11, ele diz que a graça de Deus foi manifestada no passado. Ele está se referindo à vinda gloriosa do Senhor Jesus, quando a segunda pessoa da Trindade veio a esse mundo. A graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Olhando para a história, na plenitude do tempo, Deus mandou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Verso 12. Essa graça manifestada no passado, ela nos educa no presente. A graça educa os discípulos de Jesus no presente. Em outras palavras, a graça exorta, encoraja, confronta e leva ao bom caminho. E qual é o bom caminho? Vejam o verbo aqui, renegar. Olha aí o verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Renegar é renunciar, abdicar, é ser capaz de dizer não. Preste atenção, dizer não ao pecado é um milagre da graça de Deus. Não. Pela graça eu sou uma nova criatura. Não. Pela graça, os membros do meu corpo foram consagrados ao Senhor. Pela graça, eu sou do Senhor. Como disse Agostinho de Hipona, quando abordado por uma ex-amante, depois de Agostinho convertido, e ela gritando de lá, Agostinho, Agostinho, e ele nem olhou. E ela insistiu, Agostinho, Agostinho, e ele nem olhou. Até quando ela disse, Agostinho, sou eu estou aqui. E ele voltou-se e disse, mas eu não estou mais aqui. Renunciou, abdicou. Pela graça, capacitado a dizer não ao pecado, a velha vida, para viver de modo justo, piedoso e sensato para a glória de Deus. E por fim, verso 13 diz que a revelação plena da graça é aguardada no futuro. O Senhor voltará. Jesus contou a parábola das nécias e das sábias. Estejamos com nossas lamparinas cheias de óleo, queridos. Não sabemos do dia nem da hora. Devemos estar prontos, preparados para o encontro do Senhor. Ele virá.
Bendito seja o Senhor pela sua graça. Ele deu-se por nós, ou seja, em lugar de nós, para nos remir. Em outras palavras, Ele comprou a nossa liberdade. Nós pertencemos ao Senhor. Santificação. E Ele diz aqui, boas obras, boas obras. Vivemos dias difíceis de pessoas passando fome, milhões, pessoas abaixo da linha da pobreza, em miséria. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, salvos pela graça, mas criados para as obras. Ou seja, o Senhor nos ensinou a não vivermos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou.